Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 13. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje é o último episódio. Vamos fechar aqui a temporada, não é, malta? Eu também. Último episódio desta temporada. Última Desta temporada. Vamos voltar em breve. Claro. Sim, quando vier a nova época nós voltamos com ela. Com mais novidades. Sim. Esperemos que boas. Exatamente. Partida, sim. Tudo indica que sim. E a época ainda não fechou, porque ainda vamos ter final da Taça de Portugal, final da Champions League, das competições europeias, vamos ter Mundial de Clubes, vamos ter Liga das Nações, mas nós decidimos encerrar esta temporada em conjunto com o encerramento do Campeonato Nacional, onde o Sporting se sagra bicampeão, depois de uma época com muitas incidências e se calhar um campeonato em termos de qualidade média dos mais baixos dos últimos anos. Quem é que quer começar a falar? O Ricardo está Ricardo no lugar está do ali. chefe hoje. Posso começar? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns ao Sporting pelo bicampeonato, justo vencedor. Pegando naquilo que estavas a dizer, acaba por ser ainda que o Sporting tenha praticado, sobretudo até à saída do Rubén Amorim, talvez o melhor futebol... Um terço da época. Portanto, até novembro, talvez o melhor futebol que eu vi o Sporting praticar, desde que vejo futebol. O que é certo é que a partir daí houve alguma instabilidade, houve aquele ato, acho que já se pode dizer algo falhado de Frederico Varandas quando nomeou o João Pereira para substituir o Ruben, e depois as coisas encarrilaram com a chegada do Rui Borges, ainda que tenha havido alguns percalços esses mais ao nível europeu, porque internamente, apesar de 4 ou 5 empates que o Rui Borges teve, foi mantendo a liderança do campeonato, perdeu-a uma vez, penso eu, e recuperou logo a seguir. Portanto, acho que o Sporting é um justíssimo campeão. Se eu disse que Frederico Varandas falha nesse momento, acho que deve ser reconhecido como o grande obreiro deste novo Sporting, pelo menos para mim. É assim que eu vejo. E aquilo que me causa alguma perplexidade no que a Frederico Varandas diz respeito é que aquilo que eu sinto, pelo menos das conversas que vou tendo, da opinião que nós vamos lendo todos, é que o auge de popularidade do Frederico Varandas, a mim parece-me, enquanto adepto de futebol, que é o auge de popularidade dele acaba por ser o não ser criticado. O Frederico Varandas, que é presidente desde 2018, penso eu, teve aquele período inicial mais conturbado, mas ainda assim que com o Kaiser ganha 2 taças. O que é certo é que já vão 3 campeonatos, e mais do que ganhar 3 campeonatos é um novo Sporting. Respira-se uma saúde diferente, uma saúde que eu nunca vi no Sporting. É um clube que está à frente, a meu ver, de Porto e Benfica, não só desportivamente, como também em termos organizacionais e económicos. Portanto, soube colmatar bem as saídas, e saídas de peso que teve na sua estrutura, quer diretiva, quer de management, no qual o desporto diz respeito, no qual o futebol diz respeito, e do treinador, que foi revolucionário para este Sporting. E ver o Varandas com um auge de popularidade que é não ser criticado, e que parece-me, está à distância de meia época para começar a ser veiado no estádio, meia época mal conseguida, é algo que me causa, sinceramente, alguma perplexidade. Portanto, parabéns ao Frederico Varandas, que eu acho que fala-se poucas vezes do mérito dele, e eu, enquanto apreciador de futebol, gosto de reconhecer isso. Mas já começaste por aí, e desculpa interromper-te, então, mas eu introduzia já aqui a pergunta, que é: Frederico Varandas pode ser considerado o melhor presidente da história do Sporting? Eu não conheço a história do Sporting em detalhe o suficiente para afirmar isso tão perentoriamente, até porque se formos à história dos 5 violinos e tudo mais, eu não sei em detalhe. História moderna. Sei que a cores certamente é.
Certamente Está a um título de superar o João Rocha. Já igualou João Rocha. Não, agora igualou, mas está a um título de. Sim, de superar. Se ganhar a Taça de Portugal, supera o João E tem os Rocha. mesmos campeonatos que o João E Rocha. acho que mais do que isso, porque não é só o superar o notável João Rocha, como é também. Eu acho que é um trabalho absolutamente fantástico. É recuperar o Sporting na sua pior fase. É recuperar o Sporting num pós-academia, num pós-Alcochete. É colocar o Sporting na linha da frente em termos desportivos, uma coisa que nós nunca assistimos. É colocar o Sporting enquanto marca, também ele na linha da frente. E é colocar o Sporting, a meu ver, ainda que como em todos os clubes existe, mas no Sporting o que é certo é que existe menos, é colocar o Sporting a meu ver, num auge de comunicação e de lisura que é muito raro de assistir no futebol português. Que ainda que André Vilas-Boas parece-me estar nesse caminho também, e o Rui Costa também me parece menos tóxico face àquilo que era o Benfica no passado, mas eu acho que o Sporting beneficia disso, ou seja, ganha bem e ganha com classe, e acho que isso deve ser notado. Uma última nota, e depois passo para vocês também para não ser exaustivo. Eu estava a falar disso, penso que falei contigo, Zé, estávamos a ter uma conversa deste novo Sporting, e gostava de dar também uma nota sem desprimor ao Ilman, que para mim é fantástico, ao Guiocas, que não há palavras, mas há um jogador que eu gosto de destacar e que para mim tem o gol do campeonato, que é o Eduardo Quaresma, que para mim o Eduardo Quaresma representa tudo aquilo que é este novo Sporting. Para mim, pelo menos, pela juventude, desde logo, este novo Sporting é jovem também, pela irreverência, por alguma inocência também, tem aura de campeão, tem 3 campeonatos em 3, nos 2 que saiu para empréstimos, o Sporting acaba por não vencer os campeonatos, é uma coincidência, é certo, mas também beneficia disso. E é um tipo que eu desejo tudo melhor para o Quaresma, acho que é um jogador extraordinário, espero que chegue à seleção nacional em breve, acho que já vem justificando pelo menos uma chamada, e acho que é um jogador extraordinário, e é esse o futebol e a maneira de estar no futebol, a meu ver. Até eu vi naquela coisa do Guilherme Geirinhas, até a forma descomplexada com que fala, que diz que vai beber um copo ou que está muito contente, não sei o quê. Portanto, tudo isso mostra. Eu acho que é isso que traz gente ao jogo. E é isso que traz gente aos espetáculos, é isso que faz dos sportinguistas mais sportinguistas, e se fosse num outro grande, claro, que faria, sobretudo dos mais novos, mais adeptos ainda. Portanto, uma palavra para o Eduardo Quaresma, que foi uma das minhas notas de destaque. Por último, só tinha aqui... achei curiosa a réplica do Pedro Gonçalves do Pote no Marquês, achei engraçado. Acho que o futebol também vive dessas coisas. Eu só não sei com quem é que ele anda a falar, porque eu não ouvi ninguém dizer que sem o Vítor não iam ser tricampeões. Tirando isso, são as minhas notas preliminares sobre aquilo que é o Sporting. José. Eu concordo em geral com tudo o que o Ricardo disse. E no específico? E no específico vamos agora esmiuçar. Eu concordo que o Sporting tem um mérito fantástico, e o Frederico Varandas encabeça esse percurso de recuperação, e não só de recuperação, porque às vezes estamos tão em baixo que qualquer subida nos parece meritória, mas foi literalmente do 0 ao 80, já nem foi do 8 ao 80, ele pegou no Sporting no 0 ou no menos 5, aliás, ou menos 10, e neste momento o Sporting está no auge da sua história, é bicampeão, já não era há 71 anos, 3 títulos nos últimos 5 anos, outras 3 taças da Liga, uma taça de Portugal, uma supertaça. Isto é o que o Varandas neste momento tem para mostrar. Eu acho que é muito positivo. Ele tem certamente as suas falhas, aliás, qualquer presidente e treinador e qualquer pessoa no seu trabalho tem as suas falhas, tem os seus momentos melhores e os seus momentos piores. Eu acho que o Varandas, nos seus momentos piores, sabe recatar-se e sabe reconhecer também as suas falhas, e o que é certo é que sempre que cometeu erros na época a seguir, corrigiu-os. Teve uma péssima abordagem ao mercado em 22-23, em 23-24 mudou por completo a abordagem ao mercado e foi campeão nesse sentido. Em vez de contratar em barda jogadores por 2-3 milhões que se destacavam no Vitória e no Famalicão, alguns resultaram, outros, muitos não. Adotou uma abordagem mais estratégica de ir buscar 2-3 reforços muito valiosos e estratégicos para o plantel. Isso é uma coisa que eu devo assinalar neste percurso do mandato de Varandas, e que coincide com o Rubén Amorim.
Eu queria destacar um outro obreiro neste título. Mais uma vez, Yulman, Gyökeres, Eduardo Quaresma, que tem o gol decisivo, mas o Rui Borges não é alheio, ou não é. Muita gente diz, eu tenho ouvido, o Sporting é campeão apesar do Rui Borges. Eu acho que ele é muito campeão, muito por causa do Ruben Amorim, que construiu este Sporting, mas o Rui Borges não é desprezível o que ele fez no Sporting. Ele apanhou o Sporting na sua pior fase da época, não obstante a equipa estar bem construída. Estava na sua pior fase animicamente, esportivamente, qualidade de futebol, pontos. A 3 dias, em pleno Natal, ou seja, nem pega na equipa naquele ritmo de trabalho normal. Para entrar num derby? Em pleno Natal, ele até disse que nem passou Natal com a família à conta disso. E para entrar num derby para 3 dias depois tem o derby, ou seja, não treinou com a equipa, e 3 dias depois tem um derby que consegue ganhar, muito porque eu acho que foi o fator surpresa daquilo que ele abdicou mais tarde, que foi de um sistema novo 4-4-2 que ele implementou e que depois abdicou. Apanhou uma onda de lesões que eu não me lembro de ver em nenhum clube, já não é no Sporting, em nenhum clube. Falta, e que se nota ainda mais pela falta de alternativas que o Sporting tinha. Que tinha um plantel curto, e eu desde já sempre critiquei esse ideário do plantel curto, é mais competitivo, é verdade, mas depois tem este resultado que é, muitas vezes queremos ser campeões e o plantel curto não nos permite ser campeões. Não sei se era assim tão curto, mas eu acho que é o move mais arriscado do Frederico Varandas esta época, além do João Pereira, naturalmente. que eu curiosamente aqui defendi em março. É a postura do Sporting no mercado. Mas o que é certo é que o Sporting é arriscado. Isto foi mais patente no meio campo. Mas, o Sporting vocês acham que, olhando agora, o campeonato já acabou, acham que o Sporting, se tivesse ido buscar, sei lá, para o meio campo mais um jogador, isso tinha feito diferença? Eu acho que se tivesse ido buscar ou se não tivesse vendido mas Matheus Fernandes ou emprestado no teria feito diferença? Teria feito diferença, por exemplo, no Aves, em que jogou o Alexandre Brito com o Debasso, depois saiu o Debasso ou o Brito e entrou o Eduardo Felicíssimo. Sim, mas depois viria um jogador que depois poderia não, ou seja, viria inflacionado, não é? Pelo mercado de inverno, e que se calhar não fazia parte, não era um jogador que o Sporting queria ou teria. Mas já são as segundas derivadas do problema, ou seja, eu acho que é sintomático o Sporting entrar no campo do Desportivo das Aves na sua pior fase e o meio campo ser o Alexandre Brito da equipa B e o Bedebast, que é um central adaptado. Depois entra o Eduardo Felicíssimo. Noutros jogos jogou o Arraiol. Na Taça de Portugal, com o Gil Vicente, estreou o Cauã Oliveira, que depois nunca mais jogou. Contra o Estoril estreou o José Silva, um ala direito. E acaba, isto não é inocente, acaba o campeonato com o Mateus Reis a médio centro, tanto com o Vitória como com o Gil Vicente. Eu acho que foi muito arriscado com o Robin. Mas tem corrido mal, acho que era o que era a primeira. Então, mas tira 4 médios ao Benfica ou ao Porto ou até qualquer equipa de topo, tira-lhe 4 médios. Ou seja, experimenta fazer esse exercício com o Benfica. O Benfica chegou a não estar com o Orsos, tira-lhe ao Manu e Florentino, tira-lhe o Florentino. Coquechu e tira-lhe o Manu. Quem é que sobra? Sobra o Barreiro e sobra o Renato Seixas. O Benfica chegou a ir jogar com Santa Clara sem o Orsos, Florentino e Manu. Mas jogou o Barreiro, jogou o Coqueçu e muitas vezes o Benfica o que fazia era pôr Di Maria atrás do ponta de lança ou autocarro. Perdes 4 médios, é inevitável perderes qualidade. Naturalmente. Isso é inevitável. Isso é incontestável. E agora, é um cenário quase idílico. A questão é se o teu último recurso é um central adaptado que por acaso correu bem, porque é um jogador de muita qualidade, que é o Debasto, ou se é um outro médio centro, que era o quarto médio centro do plantel, por exemplo, e que aí é chamado a jogar. Eu acho que foi muito arriscado, mas correu bem. E é nesse sentido que eu estava a falar. O Rui Borges tem muito mérito nisto. É um treinador que eu acho que tem uma ligação com os jogadores muito especial. O Ruben Amorim também já a tinha. Acho que pode ser o treinador dos afetos, como temos o presidente dos afetos. Acho que este também é o treinador dos afetos, dos abraços, dos beijinhos. E acho que isso explica também, por exemplo, quando o Quaresma marca o Gil Vicente, aquela correria, aquela explosão de alegria do Rui Borges que atravessa o campo a sprintar em direção ao jogador para celebrar com os jogadores. Mas não é virgem isso é natural. Daí eu espantar-me que isso seja classificado como uma coisa parola. Não é. É o futebol no seu estado mais puro. Acho que não. É o futebol no estado mais puro. Sobre o Rui Borges, só uma nota que eu acho que as coisas correram bem, tem muito mérito nisso. A forma como geriu as ondas de lesões e o grupo acho que é de assinalar, porque basta recordarmos o que é que foi a gestão de João Pereira antes disso. Quer queiramos, quer não, os jogadores não estavam com o treinador, parece-me óbvio. Mas eu acho que o Rui Borges está longe de ser uma continuidade àquilo que era a imagem do Sporting para a próxima época. Não, quer em termos de qualidade, porque quer queiramos, quer não, ele já mostrou alguma qualidade, mas
convenhamos, o Ruben é um outlier completo no futebol português e quiçá europeu. E eu acho que o Rui Borges, em termos de comunicação e a forma, sobretudo nesta reta final, a forma como ele se apresentou variadíssimas vezes em conferências de imprensa e a forma como se dirigiu, quer a jogadores, quer a colegas de profissão, está longe de ser aquilo que eu acabei de dizer sobre a linha do Sporting. E terá dois caminhos: ou manter-se e morrer com as suas ideias, ou então alinhar-se com aquilo que é o código do Sporting nos últimos 5 anos. Mas o Rui Borges agora veio dizer que cometi alguns erros na comunicação. Mas eu acho que é assim, eu tenho muita ideia, até porque pelo que fui também lendo, até de fontes próximas do Sporting, de que isto poderá ter sido uma estratégia comunicacional que vai além do Rui Borges. Porque o Rui Borges, em 2 jornadas decisivas e praticamente seguidas, tem 2 declarações muito semelhantes que poderão ter tido um objetivo. E a verdade é que, aparentemente, com o Vitória, isso pareceu ter resultado, porque o Vitória acabou por ficar picado e chega a Valado e faz uma exibição abaixo de medíocre. Agora, se tu me perguntares se eu concordo com este tipo de declarações, claro que não. Acho que não. Acho que nunca se deve para já baixar como treinador, a competência não é dele para fazer este tipo de jogos de bastidores. E eu só acho que destoa, não sei se foi programado ou não. Eu só acho que se destoa muito daquilo que era. Eu discordo completamente de que se deve fazer esse tipo de afirmações e lançar suspeições sobre adversários da forma que ele o fez. Achei de uma deselegância sem necessidade. Agora não descarto que possa ter sido uma estratégia. Claro. E no fim do dia, nenhum de nós aqui é cândido ao ponto de achar que isto deve ser tudo uma eloquência brutal e super amigos uns dos outros. Isto no fim do dia é futebol também, e isso faz parte. Não obstante, acho que o pano do Sporting está tão limpo, tão imaculado, que é completamente escusado ser manchado com esse tipo de afirmações. Mas eu acho que não obstante os erros de comunicação, acho que os erros de comunicação também são um outlier. Ou seja, a comunicação do Rui Borges em geral mas revelou-se em momentos de pressão acrescida. Certo. Mas ele próprio agora no final do jogo veio dizer que cometi alguns erros de comunicação. Ele veio admitir isso, não sei se referia concretamente aos fechados a elencar. O mais grave é que o Arder, ou seja, mais grave em sentido em relação à própria equipa. Mas parece-me que isso no foi interpretado de uma forma que o próprio Rui Borges não queria, enfim, e depois supostamente esclareceu isso com o esse jogador. momento com o Vitória e antes com o Gil. Mas o que eu acho... estou a falar em direto, ou seja, na repercussão das declarações na própria equipa e no clube. Mas o que eu acho em relação ao Rui Borges é que acho que não no início, porque ele até começa de forma bastante boa e surpreendente no Sporting, mas as dificuldades foram aparecendo. Eu acho que o Rui Borges foi sendo classificado muitas vezes como um flop, muitas vezes como um treinador de equipa pequena, que não é um treinador com grande, que não é para ser campeão, e outros adjetivos que nós sabemos quais foram, que não são adjetivos, para meu ver, admissíveis, só porque alguém vem de Mirandela e não vem aqui de Lisboa e não jogou no Sporting ou no Benfica ou em grandes clubes. Eu acho que é um treinador que... Eu acho que essas declarações também não foram porque o homem vem de Mirandela, acho que foi pela forma como ele se comportou com outro colega de profissão. As declarações surgem depois daquele festejo efusivo no gol do Quaresma com o Gil Vicente, o que eu acho perfeitamente despropositado. Mas acho que é este preconceito do Rui Borges que não foi jogador, ninguém o conhecia, que estava no Moreirense e há uns anos estava no Mirandela e no Académico de Viseu e no Nacional, e que nunca foi jogador e que não é treinador de equipa grande e que não tem estilo de treinador de equipa grande. Mas é um treinador que subiu a pulso, que estava no Mirandela, como nós já dissemos, e fez o seu caminho a pulso, que não era ninguém e passou a ser alguém porque mostrou muita competência nos trabalhos que foi fazendo. Agora, tem muito para provar, obviamente tem. O Ruben Amorim, quando é campeão a primeira época no Sporting, a questão era, isto foi uma vez, um ato isolado, ou será que ele consegue dar continuidade a isto? E conseguiu, e provou que é um grande treinador. O Rui Borges é a mesma coisa, ninguém está a dizer que o Rui Borges agora está a caminho do Real Madrid e do Barcelona. Mas convenhamos que a forma como o adepto comum, médio de futebol, olha para aquilo que foi a conquista do Ruben e esta meia conquista do Rui Borges, o meu ponto é diferente. Meia no sentido que só fez meia. O meu ponto é, o Rui Borges tem o seu perfil, é diferente daquilo que temos visto no Sporting, que estamos habituados a um treinador também muito especial, que era o Ruben Amorim. Mas o Rui Borges, às vezes acho que é este elitismo, um bocadinho este cenobismo, sobretudo mais cá para baixo do país, mas acho que isto não deve minimamente influenciar a forma que nós vemos um treinador.
O que me interessa de um treinador, sem clubismos, é saber se na pré-época ele faz um bom trabalho, se a equipa joga bem na época a seguir e se mete a equipa a render. E o que é certo é que perante o Benfica, que eu errei aqui nas minhas previsões, até coloquei em causa se o Rui Borges seria ou não o treinador indicado para o Sporting. Perante o Benfica, muito artilhado e até em certos momentos, num ótimo momento, em termos de rendimento, Rui Borges nunca se deu à pressão, conseguiu sempre, na sua equipa, com as dificuldades que teve, fazer a equipa render, mais ou menos em todo o jogo ou em 100 parte do jogo, mas a equipa conseguiu sempre render. Foi uma equipa muito mais cínica do que era antes, porque antes era muito mais dominadora, e o que é certo é que consegue ser campeão contra muitas das previsões, e muitos dos comentadores já apelidavam de flop, de treinador da equipa pequena, e eu acho que quero dar este mérito ao Rui Borges, acho que mostrou, não sei se mostrou ser um grande treinador, vamos ver isso mais adiante, mas mostrou ter uma grande fibra, mostrou ter muita cumpriu competência. a missão. E depois há uma coisa muito interessante que é, ou seja, há dois tipos. O Rui Borges entra num contexto, ou seja, isto às vezes também tem muito a ver com a herança. O que depois nós vamos olhar para um Football treinador... heritage. Não, é assim, ou seja, o Rui Borges, Otamendi. o Rui Borges, ao contrário do Amorim, pega num Sporting com uma herança negativa e transforma o clube. O Rui Borges é um herdeiro, digamos assim, de um Sporting completamente diferente. E vou dar outros exemplos. Rui Vitória é herdeiro de um grande Benfica. Vítor Pereira é um herdeiro de um grande Porto de Vilas Boas. São treinadores que, e não estou aqui a minimizar os feitos que eles tiveram, mas vão a esses clubes e têm uma herança positiva. Vou-te dar dois exemplos, e por acaso são do Porto, dois treinadores com uma herança negativa, Nuno Espírito Santo e Paulo Fonseca, que no Porto foram até ligados a momentos dos piores dos últimos 20, 30 anos do Porto. Fora do Porto revelaram-se bons treinadores, excelentes treinadores, depende do ponto de vista, mas lá está, a herança muitas vezes também define aquilo que é a imagem do treinador e do trabalho que ele vai fazer. No caso do Rui Borges, há aqui uma herança positiva que ele pode ou não capitalizar. Exatamente, Depende. concordo. Mas que tem sorte, tem. Ou seja, não tem a sorte que o Obviamente, teve. mas também apanhou-se essa herança positiva, apanha num processo de destruição e colocação em causa dessa herança. Sim, mas tem um plantel. Pega no Sporting completamente de rastros animicamente e consegue recuperá-lo. Obviamente, Sim, a estrutura estava lá, mas tem a base estava lá. Ou seja, o Ruben Amorim chegou ao Sporting com o Tiago Ilor e com todo o Claro, respeito é por eles e com outros jogadores que eu já nem me recordo bem, mas sim, o Rui Borges, apesar de tudo, teve o melhor jogador de Sporting. Isto tem muito a ver com nos heranças. últimos 30 anos, talvez. E no futebol português, Mas deixa-me então, não sei se querias concluir com Eu alguma já coisa. concluí, já fiz a minha defesa do Rui Borges. Rui Borges, um abraço. Eu para este último episódio e para caracterizar esta época atribuí uma palavra a cada um dos três grandes, também atribuí ao Braga, não sei se lá vamos chegar. Para o Sporting a palavra é resiliente. E acho que essa foi a chave deste Sporting para ser campeão. Portanto, e fazendo aqui uma pequena retrospectiva, que vocês também já fizeram, mas e o Ricardo recebeu bem, pegando as palavras dele, Ruben Amorim, até à 11ª jornada, o Sporting estava no seu auge e provavelmente o melhor futebol praticado pelo Sporting que nos lembramos. Sem dúvida. Depois dá-se o choque da sua saída. E aqui vou dar aqui um highlight à época, que é a decisão de Varandas de manter Ruben Amorim para os últimos jogos, incluindo o Manchester City e o Braga. Acho que foi, e agora olhando para trás, absolutamente decisivo. Foi criticado por alguns na altura a manutenção. Agora conseguimos perceber. Mas eu acho que aniquila o seguinte: ou aniquila ou por outra, condicionem muito a confiança que existe para com o João Pereira. Eu concordo com quando o Varandas diz que qualquer treinador que viesse depois ia ter as mesmas dificuldades. Eu acredito nisso. Não, mas João Pereira sabe negociar por uma pausa de seleções. Sim. Com uma equipa, jogo da taça, uma equipa animicamente vem de uma vitória ao Manchester City e de uma reviravolta emocionante, digamos assim, contra um Braga e numa posição de destaque. Mas acho que é mais uma medida a curto prazo do que a médio e longo, ainda que neste caso tenha revelado bastante frutífera a médio e longo prazo. Pronto, tudo bem, percebo o que estás a dizer. Depois com o João Pereira, a equipa descaracteriza-se completamente. Já falámos aqui. João Pereira não foi inteligente na forma de chegar à equipa principal, sendo o ápice ou o ponto alto dessa descaracterização o facto de colocar Gyökeres como um avançado de apoio, que depois traduziu naquilo que foi um Sporting que quase ia sendo apanhado e foi apanhado pelo Benfica. Foi superado. E um dos pontos fulcrais da época, e não sei se vocês já pensaram nisto, Gil Vicente 0, Sporting 0, aos 80 minutos, é assinalado um penalti sobre De Bast, que é revertido pelo VAR. Se esse golo tem entrado, se há penalti para o Sporting,
João Pereira não teria sido despedido à entrada para um derby. Portanto, eu acho que este momento, este minuto 80, acaba por ser também um minuto... Lá no Gil Vicente, não é? Lá em Barcelona. Exatamente, é um minuto decisivo também para este campeonato. Depois vem Rui Borges e, noutro momento crucial, que é logo o primeiro jogo, há uma vitória sobre o Benfica em Alvalade, que creio que, quer queiramos, quer não, dá uma confiança a Rui Borges para começar no Sporting, que não teria se começasse com uma derrota e com o Benfica a isolar-se na frente do campeonato. Uma coisa que eu queria dizer sobre o Rui Borges e o seu início foi que ele tenta implementar a sua ideia de jogo, mas não resulta. Lá está. O Sporting claramente não está talhado com estes jogadores para um 4-3-3 ou um 4-4-2, e ele percebeu isso e muda novamente para o sistema 3, ainda que numa fase inicial então de forma clara, sobretudo a nível da organização defensiva e de saída de bola, não era o mesmo Sporting que aquele que Ruben Amorim deixou. Depois, entre o mês de fevereiro, há uma derrota na Taça da Liga e o Sporting vê-se com essa crise de lesões que tu já falaste, e aí aqui começamos a ver estas provas de resiliência, ou seja, o Sporting, se vimos até aqui, resistiu a 2 treinadores, a lesões, depois vêm as lesões e consegue manter-se ainda assim na frente do campeonato e conseguiu manter-se na Taça de Portugal. Na Champions teve uma prestação com o Dortmund muito aquém do que poderia ter feito, até porque o sorteio lhe foi favorável, e depois nestes últimos jogos conseguiu, tirando aqueles 2 empates seguidos, que também poderiam ter visto perder a liderança, o Sporting, a partir daí, voltou a levantar-se e conseguiu chegar até ao fim. E o jogo na Luz até acho que é mais um exemplo dessa resiliência, em que o Sporting na segunda parte sofreu. O Benfica esteve por cima, mas conseguiu sair da Luz com um empate que depois conseguiu consumar neste último jogo, que para mim é o melhor jogo da era Rui Borges, num jogo com pressão, obviamente, com o rival a poder em Braga selar também o título. O Sporting entrou com personalidade, entrou com vontade e foi muito melhor que o Guimarães, o Vitória, peço desculpa, não conseguiu fazer nada e o Sporting conseguiu selar então este título com uma exibição talvez foi a melhor. Eu queria dar um destaque. Só dizer, eu acho que também há outro momento que é muito importante para ambas as equipas, ainda para mais numa reta final tem um peso enorme, que é o empate do Benfica em casa com o Arouca. Sim. Isso já ia lá, tenho isso guardado. Capitaliza e desmoraliza a outra equipe. Tenho isso guardado, mas ou seja, foi um Sporting que perdeu 3 vezes a liderança e lá está, esta resiliência. E recuperou imediatamente a seguir em todas. Perante muitas contrariedades, muitas mudanças, muitas coisas inesperadas que nenhum adepto de futebol em Portugal poderia prever em setembro, acaba por chegar cá. Eu queria destacar a contratação de Rui Silva, absolutamente essencial. Exatamente. Completamente. Após uma primeira metade da época em que o Sporting teve exibições muito pouco seguras de Kovacevic e Israel, foi um guarda-redes que deu garantias de segurança. Muita gente falava no Ricardo Velho, mas há aqui um ponto que Ricardo Velho não tem, que Rui Silva tem, que é a experiência. E isso aí foi... E ao mais alto nível. Sim, ao mais... Liga Espanhola há muitos anos. Uma experiência. É um bocado semelhante ao Adriano. Um negócio semelhante. Sim. Eu acho que o Rui Silva, no caso, exceção feita àquele lapso no jogo contra o Arouca, é muito culpa dele, mas... que até é mais o atraso do Diamante, Santos Justo. Faz uma época, eu acho que foi basilar para o Sporting se aguentar. O Israel, para mim, tem fragilidades muito evidentes que não lhe permitem estar ao nível de um campeão nacional. Sim, e depois noutra nota tenho de destacar obviamente Debast, que é um jogador que vem para uma contratação avultada, acima dos 15 milhões de euros. Começa mal, exato, era o que eu ia dizer. Vem com um objetivo que era ser mais um central com saída de bola, à imagem e semelhança daquilo que Ruben Amorim queria para os seus centrais, digamos centrais laterais, começa mal na Supertaça e depois vai ao banco, destaca-se como vai para o banco e depois acaba por se mostrar absolutamente essencial no meio campo, com muita consistência defensiva, qualidade com bola, destacou-se nas bolas paradas, com algumas assistências essenciais em alguns momentos. E até nos livros diretos, marcou vários livros diretos, nenhum golo, mas com muito perigo. E acaba com um golo muito importante no Gil, também para a taça. Sim. E acaba com um jogo amarrado. E acaba com um grande destaque neste final da época. Eu diria que há 3 figuras que acabam a época em grande destaque no Sporting, ou seja, em comparação ao resto da época, que é Maxi Araújo, Adebassi e Eduardo Quaresma. São 3 jogadores que acabaram em grande evidência. E depois dizer
dizer aquilo, e em resposta há bocado tu falaste do mercado de janeiro, aquilo que eu já tinha dito aqui em março, foi a grande aposta do Sporting, foi na estabilidade e continuidade do plantel, que foi feita no verão. Foi feito esse risco financeiro de ficar em déficit perante compras e vendas, que depois acabou por se mostrar, agora no final, frutífero, enquanto que em janeiro preferiram não entrar, ou seja, agravar ainda mais a condição financeira e o balanço financeiro da época, e acabou por não ter esse impacto tão negativo. Quanto ao mercado de janeiro, deixa-me dizer-te, o que eu disse pode ter parecido uma crítica, mas quando o Frederico Varandas vai dizer eu foquei-me em manter os jogadores e não destabilizar financeiramente o Sporting só para ir buscar mais um ou dois jogadores, Biel, vais falar. Isso é altamente respeitável e pá, nós só temos que concordar. Se é esta justificação, sim senhora, está tudo certo. Sim. Mais vale a sustentabilidade a longo prazo do clube do que o imediato. A questão é que isso podia ter tido consequências que não teve, mas que eu acho que podiam ter sido graves para o Sporting em termos desportivos na época presente. Sim. Era só isso. E a minha nota final vai só para a subida do Sporting B, que é um projeto que desabou nos últimos anos de Bruno Carvalho, e que me parece também essencial para aquilo que é a transição dos jogadores da formação do Sporting para a equipa A, visto que o Sporting foi tendo algumas dificuldades nessa integração, e dando exemplos, acho que um exemplo mais claro é da Área Sul, que tinha mais nível para a Liga 3, mas menos nível para a equipa A, e se houvesse uma equipa B numa segunda divisão, teria sido uma excelente catapulta, e tem sido para o Benfica e Porto. Isso tem-se percebido pelos jogadores que chegam à equipa A do Benfica e do Porto. Portanto, é também uma boa notícia para este Sporting. Indo ao Benfica, quem é que quer começar a falar? Podem começar. Eu contra o Benfica eu vou ser mais sucinto. Primeiro, acho que foi um digno vencido. Isto não é menorizar o Benfica, pelo contrário. Eu acho que o Benfica surpreendeu-me na sua época, surpreendeu-me muito positivamente em alguns momentos e depois muito negativamente noutros. A entrada de Bruno Lage é uma entrada a todo o gás. Ganhou, já não me lembro, 6 ou 7 jogos seguidos. Tem aquele percaço com o Sporting. Eu acho que é mais efeito surpresa do que culpa do Benfica, apesar de eu acho que o Benfica nestes jogos grandes, sobretudo com o Sporting, entrou sempre com muito pouca garra, muito pouco querer, um pouco a sujeitar-se ao que o adversário faria. Eu notei isso com o Sporting, não notei isso com o Porto, naturalmente, e que as vitórias foram assinaláveis. O que eu acho é, depois daquele momento difícil do Benfica, perdeu com o Casa Pia, com o áudio do Bruno Lage, uma grande polémica, as televisões só falavam disso, grande instabilidade no clube. Eu pensei, bem, é o fim do Bruno Lage do Benfica, o Benfica vai acabar aqui a época, etc. Mas depois o Benfica faz aquele jogo com os Juventus, aquela prestação nas Champions que eu achei fantástica, brutal, e dá sequência com mais bons resultados. E eu pensei, bem, o Benfica aqui já não para, 3 ou 4 jogos depois deste nível, o Benfica já não para, vai aproveitar-se também nessa altura da fragilidade do Sporting. E eu achava genuinamente o Benfica está em mais condições, sobretudo também com os reforços de inverno, para ser campeão. Mas o que é certo é que um campeão não pode empatar em casa com o Aroca nesta reta final, como o Benfica empatou, naqueles termos, em que permite ao adversário um gol daqueles que é inusitado aos 90 minutos, 88 minutos, já não me recordo. O empate no Sporting é mais uma consequência desta surpresa pela negativa. O Benfica era a melhor equipa, o melhor plantel do campeonato, isso não há dúvidas, reforçou-se muito bem em janeiro, tinha soluções, sobretudo do meio campo para a frente, que fazem inveja a qualquer clube português e até alguns clubes europeus. Tem jogadores que eu pessoalmente admiro imenso: o Carreras, o Pavlidis, o Otto Kogl, apesar de eu achar que é inconsistente, o Coxo, o Manu, que infelizmente se lesionou. O Benfica tinha todas as condições para ser campeão este ano. Tem um treinador que ainda não me convence, mas que eu acho que é um treinador que tem qualidade. Mas mais uma vez, contra o Sporting na sua casa, com uma ovação dos seus adeptos, foi impressionante a chegada do autocarro do Benfica à Luz, e aos 4 minutos sofre um gol contra o Sporting. Um Sporting que de resto no resto do jogo não fez muito mais, mas foi um Sporting cínico, e o Benfica pareceu às vezes faltar-lhe aquele querer de quem deve ser campeão. Porque quem não tem esse querer não conseguirá ser campeão, a meu ver. E portanto o Benfica para mim foi altos e baixos, surpreendeu-me pela positiva, sobretudo nas Champions e em alguns momentos do campeonato. Eu vi um futebol muito positivo a ser praticado pelo Benfica, cometeu erros capitais que eu sinceramente nunca esperaria ver este Benfica a cometer, que certo é que os cometeu e pagou um pouco a fatura, apesar de ter sido um segundo lugar muito digno e muito meritório e com muita qualidade em certos momentos.
Queres ir tu? Ou... Posso ir? Como primeira análise, depois abrimos para todos a discussão. Eu acho que em relação ao Benfica, acho que o problema do Benfica atualmente é inversamente proporcional àquilo que eu acabei de dizer do Sporting há minutos. Eu acho que o problema do Benfica é muito maior hoje em dia do que a bola entrar ou não entrar. Muito maior. Já o é há muito tempo. A meu ver também já o é há muito tempo. Agrava-se é porque a bola não acho entra. Acho que é um clube altamente viciado de maus princípios e de uma estrutura que já vem de há muitos anos. É a minha visão. Não me cabe a mim dizer falar sobre se o Rui Costa, eu acredito que sim, que esteja de corpo e alma no clube, não teço qualquer tipo de comentário nem de dúvida sobre o benfiquismo do Rui Costa, mas o que eu acho é que já é por demais evidente que Rui Costa, ao contrário daquilo que eu disse de Frederico Varandas, o Rui Costa não tem condições, a meu ver, para estar à frente de um clube como o Benfica. Acho que é alguém que podia e devia estar sempre ligado, se o merecesse e se mantivesse a sua postura correta e de benfiquismo dentro de uma estrutura do Benfica, e não como estava anteriormente na estrutura de Luís Filipe Vieira, que era uma postura de que quando era preciso mostrar uma bandeira de benfiquismo, eis não quando se ia buscar o Rui Costa e mostrar, vejam como eu tenho aqui o Benfica dentro do Benfica. Eu acho que o Rui Costa é muito mais que isso, mas não chega para ser presidente. É a minha convicção. Vejo um Rui Costa muito desgastado, vejo um Rui Costa com um discurso cada vez mais redondo e menos objetivo, sinceramente. Acho que tem alguns méritos. Não acho que gera muito mal a época ao começar com Roger Schmidt. Remedeia razoavelmente bem ao ir buscar Bruno Lage. Não sei se foi a primeira opção, se foi a terceira, não interessa. Foi a opção que foi, e acho que é uma... Achas que faz bem garantir a continuidade na próxima época do Lage já? Acho que é prematuro qualquer análise que eu tenha, mas a minha visão é que Lage é o menos culpado no meio disto. Também tem culpa. Lage, a meu ver, agarra numa equipa que não foi preparada por si, agarra numa equipa que está muito fragilizada com o legado de Roger Schmidt. Schmidt faz a limpeza que tem que fazer, põe a equipa a jogar um futebol razoável na sua globalidade e excepcionalmente um grande futebol e excepcionalmente também um péssimo futebol. Portanto, muito oscilante. A média, eu diria que anda no razoável. Mas o Benfica é isto. O Benfica é 1 em 6 campeonatos desde 2020. Mais grave do que isso, estava a fazer contas rápidas. Desde 2000 jogaram-se 26 campeonatos e 26 taças de Portugal. O Benfica ainda pode ganhar uma taça de Portugal, mas para vocês terem uma noção, são 52 títulos. O Benfica tem atualmente 3 taças de Portugal das 25, poderá ter a quarta. Portanto, na melhor das hipóteses, fará 4 em 26 e tem 8 dos 26 campeonatos. Para já, neste momento, isto dá, se ficar tudo assim, isto dá 11 em 52, na hipótese de Benfica perder, mas se for, também é 12 em 52. Isto ronda os 21%. Para um clube que se diz no auge, que nestes 26 anos só ouviu dizer que estava 10 anos à frente, que andaram a aludir ao Tetra, que é, sem dúvida nenhuma, muito meritório, é extraordinário, o Benfica nunca tinha conseguido um Tetra, mas até ao momento são 11 em 51 títulos. É muito, muito, muito pouco para um clube Era as contas que estavas a fazer. Para um clube que se diz grande. Não entrando em taças da Liga e supertaças, mas as duas maiores competições nacionais, o Benfica apresenta estes números. E depois o Benfica, como eu dizia, a mim parece-me um clube com muitos vícios, com uns adeptos fantásticos, sem dúvida, continuam a encher os estádios, continuam a galvanizar a equipa, mas que não passava de um embuste. Ou seja, por mais que os adeptos estivessem com a equipa e mesmo no limite que o Benfica tivesse ganho este campeonato, acho que não esconde aquilo que é um clube atualmente estruturalmente podre, a meu ver. A meu ver é essa a palavra. Uma palavra para a estabilidade, por exemplo. O Benfica, o que seria ter um Gyökeres e um Hillman.
o que seria o Benfica ter 2 anos de Gyökeres e Illman. Não se via. Acho que já temos exemplos suficientes que provam que o Benfica não conseguiria manter na sua estrutura um Gyökeres e um Illman. E, alegadamente, com uma maior folga financeira que o Sporting. Não conseguia. Basta ver o leque de jogadores que têm saído ultimamente. João Neves à cabeça no último ano. Fala-se hoje, não faço fé que seja verdade nem mentira, mas é uma notícia avançada pela CNN, que o Rui Pedro Brás, um dos homens fortes da estrutura de Rui Costa, esteve hoje a negociar Pavlidis. Certo. Eu acho que isto mostra bem aquilo que é o Benfica atualmente. Mas porque há uma necessidade de vender. Pois, exato. Não sei para cobrir o quê, mas o que é certo é que isso existe e que isso se verifica, e parece que está para durar este modus operandi. Consegues perceber isso pelo relatório em contas, não é? O Benfica tem gastos operacionais... Sim, tem FSS que tem certas rubricas dos FSS que nem Porto e Sporting somados têm parecido. Portanto, isso mostra, nomeadamente ao nível... Espero não estar a meter nenhuma incoerência, mas sobretudo sub-rubricas como ao nível da despesas em segurança são astronómicas face àquilo que é a realidade. Gastos com os jogadores. Portanto, também são bastante avultados. Quer dizer, acho que é gritante o estado a que o Benfica chegou, que eu volto a dizer, não tem que ver com a perda do campeonato. Eu acho que isso é só uma consequência daquilo. É um sintoma. É sintomático daquilo que é um clube que respira saúde e um clube que não respira saúde. Acho que é isso. Quanto à época, foi o que foi. O Benfica começa muito mal, tem acho que foi uma equipa de jogos grandes, muito graças ao Bruno Lage. Tem uma grande exibição com o Atlético Madrid, tem uma grande exibição em casa com o Futebol Clube Porto, ainda que debilitado. É sempre ganhar 4-1 em casa ao Futebol Clube Porto e fora também é sempre fantástico para o Benfica. Perder com o Barcelona 5-4, mas num jogo dos melhores que se viram no Estádio da Luz. Cai com alguma honra na Liga dos Campeões e tem esse momento decisivo que tu falaste bem, que é o momento das Juventus, que podia as coisas realmente dar para o torto. Uma época com muita estabilidade, mesmo o Lage traz alguma estabilidade, mas não nos esqueçamos daquilo que foi eu vou resolver isto, por outras palavras, à saída de um estádio, a chegada ao Estádio da Luz e o áudio que foi divulgado, as pessoas que lá estavam também não sabemos porquê, nem como, ou podemos só supor. E é isto, o Benfica atualmente é isto. Para mim. Posso usar o teu caderno? E agora vou chamar aqui vou pedir aqui ao nosso realizador, ao nosso Duarte, para ver se ali na câmara vais conseguir ver o que eu vou fazer para aqui. Achei truques. Mas vocês já chegaram, nós pensámos todos no mesmo. Então eu para o Sporting usei a palavra resiliente. Sim. Para o Benfica, montanha-russa. E vou passar a fazer um desenho. Podemos depois ter um quadro. É, isso, tínhamos aqui um quadrozinho. Daqui vê-se, Duarte. Isto vê-se? Pronto. Então como é que foi? Falando da época do Benfica, montanha-russa, eu acho que a montanha... Antes, geralmente, há as montanhas-russas para os mais pequeninos e há as montanhas-russas grandes. Portanto, antes de chegar à montanha-russa grande, que é a época, há uma mais pequenina, que o Ricardo já referiu. Portanto, há assim aqui uma montanhazinha russa pequenina. O que é isto? É o mercado de transferências. O mercado de transferências... Parece um ecocardiograma. Mas as pessoas vão perceber. Então, há aqui o mercado de transferências do Benfica, onde... E que já vem de trás. Porque o Benfica, em 3 mercados de transferência, o Benfica foi campeão em 2022 e 2023. Em apenas 3 mercados de transferências, restaram, se excluirmos o André Gomes e o Samuel Soares, 6 jogadores da equipa que foi campeã em 22-23. Ou seja, num espaço de um ano, 23 para agosto... O André Gomes guarda-redes. Sim. Se tirarmos, se formos do fim de 2023 para agosto de 2024, ou seja, o início desta época, restaram 6 jogadores de uma equipa que foi campeã. Portanto, a primeira montanha-russa é a falta de estabilidade e continuidade de um plantel que tinha sido dominador na época de 22-23. Depois começa então a época. Estamos aqui. E a época do Benfica começa com Schmidt na corda bamba. E a verdade é que a entrada na época do Benfica é com uma queda a pique.
já se antevia, acho que toda a gente antevia que Schmidt não tinha condições para continuar no Benfica, menos a estrutura do Benfica, que confiou num treinador que à partida já tinha uma margem de erro mínima e que se veio a confirmar. Depois vem Bruno Lage. Bruno Lage, que eu vou relembrar que nos primeiros 16 jogos teve 16 jogos, 14 vitórias, 2 derrotas, ambas para a Liga dos Campeões, contra Feyenoord e Bayern de Munique. Bruno Lage! E pelo meio, com vitórias por 7-0 ao Estrela da Amadora na Taça de Portugal, com uma vitória categórica ao Atlético de Madrid e com a saída de Ruben Amorim e com este crescendo do Benfica até ao jogo, até ao tal Sporting Benfica, era o Benfica que estava a crescer com exibições mais categóricas e com mais consistência exibicional. Depois veio o primeiro baixo, a seguir este crescendo grande, que é precisamente duas derrotas seguidas com o Sporting e com Braga. Antes já tinha havido um empate com a AVS, mas depois Casa Pia logo a seguir, pai, duas derrotas seguidas com o Sporting e Braga. E depois começamos aqui num momento de altos e baixos, nos quais eu vou destacar como baixos, exibições cinzentas com Casa Pia, uma derrota fora por 3-1, e o empate com o Arouca em casa já mais à frente, e obviamente aquilo que eu destaquei antes, Sporting e Braga, com momentos capitais em que no meio disto tudo o Benfica esteve na liderança por 3 vezes e não conseguiu nunca segurar a liderança. E portanto isso aqui é capital para uma época em que nem o Benfica conseguiu capitalizar a fragilidade do adversário, como o Sporting, que viveu muita instabilidade. Depois, como os altos, no meio destes saltinhos todos aqui, até vou pôr aqui mais um, onde estão 2 vitórias, 2 goleadas ao grande rival Futebol Clube do Porto, onde estão 2 exibições que, apesar de terem resultado em derrota com o Barcelona, são 2 exibições excelentes, a vitória na Taça da Liga, obviamente, e em todos estes momentos que eu falei, o Benfica exibiu personalidade. Mas, no entanto... E há ali um pequeno também, só um apontamento, um momento que é a vitória, depois do empate em Arouca, a vitória frente ao Vitória, em Guimarães, uma vitória moralizadora e até pouco inesperada da forma como foi. E aqui entre um alto e baixo também, o baixo, aquilo que referiram a polémica com Bruno Lage, com os áudios que foram divulgados, seguido de um baixo para um outro alto. E da conferência de imprensa que segue. E a vitória contra as Juventus. Portanto, este é o resumo do Benfica, uma montanha russa que impediu um Benfica que, não sei se vocês se lembram aqui da nossa discussão, já tinha uma margem de erro mínima no início de Bruno Lage chegar ao comando. Ganhou margem com João Pereira, mas ainda assim não foi capaz de capitalizar o título. Só uma nota final para o mercado de inverno, em que o Benfica teve uma aposta contrária à do Sporting, também motivado por Rui Costa ter que garantir um título nacional à porta das eleições, e vemos um Benfica que contrata Manu Silva, que infelizmente e que seria certamente ser basilar do Benfica, ia ser titular do Benfica e acabou por se lesionar. Dal foi um reforço muito consistente, um suplente muito importante em certos momentos de gestão de jogo, mas depois temos Belotti, que não serviu, na minha ótica. A mim superou as expectativas porque eram muito baixas. No caso do Belotti. Foi razoável, ou seja, nós fizemos um flop, mas também não foi grande mas reforço. para o salário que o Belotti deve receber, não me pareceu uma aposta nada ganha. E surgiram notícias de que ficará. E depois temos Bruma, que contra todas as expectativas, ou seja, de que seria um jogador importante, não só cortou o pico de ascensão de Sheldrup, que trazia, como depois acaba ele, ao cortar o pico de Sheldrup, acaba ele relegado para o banco de suplentes por causa de um desentendimento com o Bruno Lage. Portanto, o mercado de inverno no Benfica acabou por também não surtir o efeito positivo. A muito curto prazo, ou seja, eu acho que há ali 2-3 semanas, o janeiro e o fevereiro, o fim de janeiro e fevereiro, acho que houve ali características positivas, até porque eles entram os 3 a titular e as coisas correm bem. E aí acho que também uma há ali 2-3 jogos. Um dos destaques de Bruno Lage foi essa gestão que fez entre Champions e campeonato. Não há muitos treinadores que tenham tido que ao Sporting não foi permitido nos últimos anos. E o próprio Bruno Lage, na primeira passagem pelo Benfica, tinha uma eliminatória na mão ganha contra praticamente ou muito garantida após uma primeira mão em que ganha na Luz, e vai ao Eintracht Frankfurt poupar a pensar no campeonato e acaba eliminado da Liga Europa, que poderia estar ao alcance desse Benfica. Parece ter aprendido com os erros e agora decidiu equilibrar e ter coragem para mudar no campeonato e deixar uma boa imagem na Champions League. Quero dar só uma nota, que falaste em mercado de transferências. Eu lembrei-me de uma coisa que queria dizer,
e disseste também que é ano de eleições, em outubro. E é o último episódio, portanto nós só voltaremos a falar daqui a algum tempo, pelo menos no que a Liga e a mercado diz respeito. Aquilo que eu perspectivo, a minha antevisão para o mercado de transferências do Benfica, já tivemos um cheirinho disso curiosamente logo a seguir ao desaire do Benfica em casa com o Arouca. Eu acho que vamos ter um mercado pautado por contratações fantasmas de João Félix, Bernardo Silva, Nelson Semedo, que é a única que eu ainda consigo acreditar, ainda que já tenha surgido também alegado interesse em Itália, mas é o único que eu acho que poderá vir. Lindelof, portanto eu acho que vai ser um mercado muito pautado por esse, que é onde o Benfica tem sido forte nos últimos anos, é nos jornais, nas capas, a propagandear, é nisso que o Benfica tem sido muito forte, e deixo aqui como aposta, que eu acho que, e será mais uma nota daquilo que nos tem habituado, eu perspectivo, não sei se estarei enganado, mas é a minha aposta. Eu acho que Renato Santos vai ficar. Acho que existe. Seria muito estranho. O meu palpite é que existe um acordo de cavalheiros já desde o ano passado, desde o mercado de verão passado, para Renato ficar. E outro menos surpreendente que falaste há bocado, acho que o Belotti também é muito provável que fique. É a minha perspectiva para o mercado do Benfica. E tu falaste desses 6 jogadores todos do Benfica, e eu acho que no fundo vai acabar só por vir o Lindelof, mas depois vamos ver como é que o mercado... Entre o Nelson e o Lindelof, acho que são... Mas recentemente já declarou que tinha vontade de renovar com o Wolverhampton. Mas eu acho que... Mas esses são... Pronto, claro que são bons reforços para o Benfica, mas acho que o que vai ter mesmo ênfase e peso vai ser João Félix e Bernardo. Eu acho que isso é que vai bombar o mercado. E no fim a montanha vai parir um rato. E agora Porto. Se calhar começo pelo Porto. Começa tu. Só tenho que deixar uma notazita. Pronto, para o Porto, a palavra que eu me lembrei é Fénix. Sim, fui buscar a mitologia grega para descrever este Futebol Clube do Porto, que simbolicamente está a renascer das cinzas. Porque há claramente uma quebra entre aquilo que foi um Porto que desapareceu, ou uma parte daquilo que era a identidade do Porto que desaparece com o fim do reinado de Pinto da Costa, e portanto é um Porto que tenta renascer das cinzas, e com um legado muito difícil de pegar e portanto as cinzas até pode ser uma boa comparação, porque mesmo em termos de plantel há aqui uma herança muito pesada e difícil de pegar por parte de André Vilas-Boas e dar continuidade. Eu em setembro elogiei o mercado de transferências do Porto e mantenho que, face às expectativas e à saúde do filho, porque isso até é o principal sobre o mercado de transferências do Porto, é que, face às expectativas que as pessoas tinham e à saúde financeira do Porto, eu continuo a achar que foi um mercado globalmente bom. Porque Moura e Samu foram claramente apostas ganhas. Aliás, Moura está nos pré-convocados para a Seleção Nacional, para a Liga das Nações. Fábio Vieira não foi brilhante, mas teve momentos importantes e acabou por cumprir. Mas há quem? Sim, há quem, mas pronto, acabou, não posso considerar negativo o empréstimo. Sim, não posso considerar o empréstimo negativo de Fábio Vieira. Gulo acabou por não se mostrar o suficiente, e depois sim, Neon Pérez foi uma grande desilusão, sobretudo pelo valor, mas eu acho que é daqueles jogadores que ninguém esperava que fosse tão mau, como sublinha no Benfica. Ou seja, é daqueles jogadores que ninguém diria, e ninguém disse quando ele veio, que seria um flop e que seria uma má contratação. Agora, obviamente, o valor é aquilo que mais preocupa nessa transferência. E depois o Tiago Jaló também acabou por se revelar gostar mais da noite do Porto do que dos treinos. O problema, obviamente, estava nesta herança pesada, e Vítor Bruno acabou por sofrer consequências disso. E depois Anselmi também aterra aqui com um plantel, como já tinha dito, que não está adequado às suas ideias, e que ainda por cima viu sair 2 dos 3 da equipa, que foi Nico Gonzalez e Galeno. E portanto, tirando esses 2 teios, com os déficits que existiam no plantel, com uma defesa a 3, com jogadores que não estão talhados para essa defesa a 3, o Porto acabou por, no fim desta época, começar a cair, sendo que eu acho que dentro desta Fénix a grande luz é Rodrigo Moura. É a figura e pode-me ser a identidade deste novo Porto, sendo um jogador da formação,
sendo um jogador que me parece ter características de jogador a Porto, e que é obviamente um talento fora do normal. Agora resta saber o que é que a saúde financeira vai permitir em termos de manutenção do jogador em Portugal. Acho que vai depender muito da capacidade do Porto vender ou não Diogo Costa, que é o claro candidato a sair, e quanto é que o Porto tem que vender neste mercado. Sim. Até porque a cláusula de Rodrigo Moura é baixa para aquilo que ele vale, são 70 milhões. Acho que facilmente, tendo em conta o mercado nesta faixa etária, pode facilmente vir aqui um clube bater esse valor. Para a história desta época ficam obviamente as 2 goleadas sofridas contra o Benfica, que mostram uma inversão de uma tendência que era um Porto psicologicamente superior ao Benfica, e agora parece-me que o Benfica está a inverter os papéis, e para a próxima época estou curioso para ver como é que vão ser os duelos entre os dois. Sim. Eu vou só deixar uma nota rápida, porque também não quero ser exaustivo e temos outros temas para falar ainda que poucos. O Porto, tu escolheste Fénix, eu escolheria ano 0. Eu acho que é verdadeiro ano 0 ou ano -1 para o Porto. Deixa-me com uma incógnita para a próxima época, que eu neste momento não consigo fazer a menor previsão, que é se Anselmi veio e foi um flop, ou se Anselmi vai ser um Ruben Amorim que não correu bem porque entrou no meio de uma época determinada e dada como perdida, e se na próxima época consegue renascer, aí sim ser uma Fénix. Sim, mas ver se renasce bem, só se renasce torta. Sim, exato. Eu se tivesse que apostar o meu dinheiro ia mais para o flop, mas acho que tudo é possível. Não consigo mesmo fazer uma previsão. Acho que não consegui ver o suficiente para dizer está aqui alguma coisa a ser cozinhada. Também não consigo dizer que vai correr mal. Rodrigo Moura é claramente uma candeia de luz neste Porto escuro. Acho que jogadores como Alan Varela, Francisco Moura vão ser essenciais para esta reconstrução, para ser o Eustáquio, para ser o esteio, a base, como o Sporting teve quando se reconstruiu, por exemplo, em que teve Coates, em que teve esses jogadores. Acho que estes vão ser os verdadeiros. Aqui vai estar a chave do Porto, que necessariamente vai ter que vender Diogo Costa, e vamos ver se o Rodrigo Moura não vai, como disse o Couto, não vai, tanto por necessidade como pelo facto da cláusula não ser ajustada ao valor do jogador. Sim, também há algumas notas no que o Porto concerne. Eu considero que o Porto, e até para manter a linha, comecei pelos presidentes, nos outros dois, e também começo aqui. É inegável, um legado de mais de 40 anos à frente do Porto. Seria sempre um ano muito difícil. Também é o ano da morte de Pinto Costa, ou seja, não é só o legado de uma direção, é também o legado de uma vida. Portanto, todo o Porto foi pautado este ano por uma data de contingências que, dentro e fora de campo, condicionaram a sua época. Contudo, acho que este primeiro ano de André Vilas-Boas ao leme do Futebol Clube Porto, acho que está a ser bastante ponderado no que ao capítulo financeiro diz respeito. Acho que o Porto está a fazer uma boa gestão dos seus ativos, do mercado, da forma como também tem negociado os diferentes contratos, no que às comissões diz respeito. Portanto, acho que isso é uma nota bastante positiva deste novo Porto. Mas isso não chega para os adeptos gerais do futebol, e ainda menos para os adeptos do Futebol do Porto, que estão já sedentos de vitória e estão habituados a ganhar nas últimas décadas. Portanto, eu acho que ao nível desportivo, e era onde eu esperava que não, é sempre, se calhar, injusto eu estar a dizer que o André Vilas-Boas falhou desportivamente, mas porque certas coisas priorizou que as coisas não correram bem. E eu acho que houve uma certa, parece-me, e não estou por dentro, mas parece-me uma certa impulsividade da forma como o capítulo desportivo foi gerido, sobretudo ao nível dos treinadores. Desde logo a forma como se vai buscar Vítor Bruno, onde, ao que tudo indica, havia já contactos, ainda Sérgio Conceição era o treinador, ou seja, isso logo aí causa algum mal-estar e até pode abrir uma certa cisão junto dos adeptos, porque os adeptos do Porto, e muito bem, são gratos a Sérgio Conceição e àquilo que ele fez pelo Porto nos 7 anos. Portanto, logo aí é um caminho muito apertado para se caminhar. Depois, o facto de Vítor Bruno ter sido despedido, eu consigo compreender que havia
o plantel e o Vítor Bruno estavam desvinculados um do outro, há a derrota na Luz, há o episódio PP, portanto tudo isso torna-se algo insustentável. Mas mais do que a decisão dele sair, o processo que conduziu à saída dele, eu acho que poderia ter sido feito de outra forma. Eu acho que só revela que ele não era um treinador de transição, pronto, e foi ele considerou que a transição acabou ali e que o Anselmo era o treinador do projeto. Portanto, Pronto, e não me parece que fosse treinador de projeto. E tudo bem, agora eu acho que fazer isso a meio de uma época, ainda para mais depois de o Porto 2 semanas antes, penso eu, vai jogar à Madeira, acaba por empatar ou perder o jogo, mas até podia, se ganha até passa para a frente, ou seja, estar a medir o... Pois, e não é um bom exemplo de presidência, mas é aí que eu quero chegar, ou seja, acho que há uma certa impulsividade nisso, e às vezes o futebol tem que ser impulsivo também e obriga a decisões rápidas, mas a minha percepção enquanto adepto de futebol foi essa. A chegada de Anselmi ainda é uma incógnita, talvez seja. Pá, tem ali a questão do Galeno e do corta-lhe as pernas, e do Nico. sim. É muito difícil de gerir. Apenas feeling. Acho que não é treinador para o Futebol Clube do Porto. Estamos de acordo também. Pronto, vocês têm algumas notas finais para dizer? Eu tenho aqui mas só para não tirar o Braga da equação, só Isso, dizer que fala o do Braga Braga, para ok. mim é o adolescente. Por vários motivos. É o puto. Quem me inspirou a dizer isto foi André Horta na entrevista que deu, e que fala que o Braga foi buscar jogadores demasiado jovens que não entendiam aquilo que é a exigência de jogar no Braga. E eu, não estando lá, mas e olhando para ele que esteve lá, acabo por conseguir perceber o que ele diz, e portanto esta comparação adolescente é exatamente essa, porque o Braga continua a ser um clube com algumas dores de crescimento, e que tarda em maturar. Portanto, acho que é isso mais por isso é que eu falo aqui do adolescente, e quando falo maturar é conseguir estar consecutivamente na luta pelo título, como já vinha a prometer e vem a prometer há muitos anos, apesar de estruturalmente já poder ser considerado um grande, falta-lhe isso para o ser, e portanto acho que ainda é o adolescente aqui à espera de chegar à idade adulta e juntar-se, portanto, aos chamados adultos na sala, que são os três grandes. Agora só dar uma pequena nota para este campeonato do Braga, em que eu acho que se o Braga tivesse um ponta de lança como o Banza, poderia ter lutado pelo título, e basta ver que em termos defensivos iguala praticamente os outros concorrentes, mas em termos ofensivos tem menos 33 golos que o Sporting, menos 29 que o Benfica e menos 10 que o Porto. E efetivamente notou-se no Braga este ano que não havia uma referência ofensiva. Em contraponto com o ano passado. Sim, e em termos defensivos melhorou, em termos ofensivos também, lá está, mudou muito. Era uma frente de ataque completamente renovada, liderada por Ricardo Horta, mas com muitos jovens à volta dele. Não sei se que vocês querem dar algum destaque ao campeonato, alguma nota. Uma nota bastante clara, inevitavelmente. Acho que garantiu a qualificação europeia. Ninguém esperava. O Vasco Matos fez um trabalho brilhante, até teve para sair a meio da época e ficou. As coisas Vasco foram bem Matos na fala negociação. exatamente igual ao Quaresma. Não sei se já repararam. Não reparamos, agora vou reparar. Exatamente igual. Mas pá, só uma palavra da Ao preço. Ricardo Quaresma. Da preço e também da preço, mas isso é mais sentimental por Estrela da Amadora se ter mantido na derradeira jornada na Liga Portuguesa. Sentimental porquê? Acho que o Estrela é um clube importante para a Primeira Liga. É só isso. Pensei que era para o Jovem Cabral não descer a divisão, e o Ferro E o Nani não terminar a carreira com uma descida de divisão. E Miguel Lopes. E Miguel Lopes. Um abraço para o Miguel Portanto, um Lopes. abraço para o Miguel Lopes e para a Estrela da Amadora. E já agora destacar a subida do Histórico, Alverque, Exato. e do Tondela, que após fair play financeiro em cima, não poder contratar, acaba por estar de volta aos grandes palcos. Um clube da nossa região. Exatamente, por isso é que deixei aqui esta menção honrosa. Depois, se calhar para finalizar, eram os destaques, não é, da Liga. Portanto, guarda-redes, que o Ricardo agora dá aí os teus destaques. Eu acho que Trubin acaba por ser por acaso acho que os três grandes têm bons destaques. O Diogo já numa lógica mais de continuidade. O Rui Silva, para mim, o mais decisivo, porque não por ser muito melhor, não por ser extraordinário, ainda que seja, eu acho que seja um guarda-redes bastante competente, mas pela diferença que fez em relação ao Israel, porque eu acho que a posição de guarda-redes, como é sabido, dificilmente há campeões sem grandes guarda-redes,
E eu acho que Israel não tinha capacidade para deixar tão segura a baliza do Sporting. E depois Trubin, que mal ou bem fez uma época, a meu ver, bastante competente. À cabeça, o jogo em Guimarães é absolutamente incrível da parte dele. Tem 2 bolas de gol, para mim tem a defesa do campeonato na segunda parte. E portanto, os meus destaques vão para eles 3, e depois já vem sendo velho, diz ele, que é o Ricardo Velho. Sim, eu escolheria Trubin. Em cima Também disso, concordo. escolheria Trubin, pela consistência que teve na época. Sim, porque foi, efetivamente conseguiu dar pontos. Exatamente. Mais claramente que os outros dois. Se bem que O Rui Silva centrou meio. Sim. Uhum. Sim, também beneficiou de um Sporting defensivamente, foi crescendo. Claro. Central. Central, eu escolhi 2, não consegui escolher entre estes 2. Menção honrosa para o Otamendi. Não o escolho porque acho que o Benfica, enfim, acho que não foi tão decisivo assim, porque o Benfica acabou por não conquistar o título e ter algumas mais exibições defensivamente, não por culpa do Otamendi diretamente. Eu escolheria Diomande em circunstâncias normais, olhando para as 34 jornadas. Não consigo deixar de o substituir pelo Quaresma, que não sempre titular, mas nos 2 últimos terços da temporada foi titularíssimo e foi um jogador decisivo ao campeonato. Foi ele que terminou o campeonato. Por ser decisivo, claramente, mas para mim Otamendi mostrou porque é que ainda é o melhor central a atuar em Portugal, para mim. Diomande para mim tem tudo. Diomande para mim tem tudo, é o que tem maior potencial para ser o com melhor carreira internacional e em grandes clubes, eu perspectivo isso, mas teve Alguns erros, passa a expressão, paragens cerebrais ao longo da época que para mim foram capitais e comprometeram e muito em vários jogos, alguns até comprometeram a vitória do Sporting, e para mim Otamendi continua a ser, aliás, mais esta época sobretudo, do que até, para mim é a melhor época de Otamendi pelo Benfica. Globalmente para mim foi a melhor época, e atendendo ao contexto do Benfica e atendendo àquilo que rodeava o Benfica naquele momento, e o rodeava a ele, para mim Otamendi foi o melhor central da Liga. Eu concordo contigo, eu também acho que é Otamendi, mas tenho que ressalvar que o início da época de Otamendi é mau. Está ligado a vários lances de muita desconcentração. Sobretudo que peço em casa, mas também vinha naquela ressaca de ser o jogador com mais minutos do mundo, penso eu até. Mas acho que 37 a partir de novembro Otamendi mostrou-se a um nível brutal, e há uma coisa que ele neste momento na Europa não há muito nível de jogo de cabeça, duelos aéreos, é brutal. Mas lá está, penso eu, tem tantos golos como Arthur Cabral. Sim, duelos aéreos, gol. Não é dizer muito. Não, foi absolutamente essencial. É uma evidência, apenas isso. Foi absolutamente essencial neste final da época, ou seja, a partir de novembro, foi absolutamente essencial no Benfica. E para mim é o central. Dizer-te que tu escolheste Diomande e Quaresma, mas se eu tivesse que escolher escolher um do Sporting seria Inácio. Pela maturidade que atingiu, é um central que já leva mais de 200 jogos a nível sénior, e é desses 3 foi o que conseguiu ser mais consistente. Isso é verdade. Lá está, não é um central que apareça tanto com um corte fantástico e com imposição física de notar, como o Diomande, mas é um central que está muito certinho e que os pés faz a diferença. Depois, laterais, eu acho que lateral acho que não vai haver dúvidas, é Carreras claro. Sem dúvida. Sublime. Exatamente. Acho que tanto que o Benfica nem o consegue aguentar para o Mundial de Clubes, tem já que sair. É verdade, mais um. Está nos estatutos, são para ser cumpridos. melhor jogador do Benfica esta época. Sim, melhor jogador do Benfica, sim. E a prova de que muitas vezes à primeira vista um jogador, é preciso tempo, claro. Nem todos os jogadores têm que chegar e fazer logo. Carreras tem um fim de época discreto, até criticável. Mas no geral é o melhor lateral da Liga. Sim, não, o fim da época passada. Sim. Da época passada, sim. Acho que nenhum benfiquista daria nada por Carreras, benfiquista ou adepto de futebol. Falava-se que o titular ia ser o Best no início da época. Justamente um grande jogador. O Morato ainda passou por lá, não passou? Na primeira jornada para aí. Não, foi o Best. Foi o Best que sofre o gol. Mas Morato está em campo. Morato está em central. Mas a central à esquerda. Depois, médio. Eu escolhi 2. Eu não quero deixar o Mora de fora da equação. Escolhi o Mora, o Rodrigo Mora, mas escolhi a par do Ilman, que acho que é o jogador absolutamente consensual. É o jogador do título. É o jogador mais consistente do Sporting durante toda a época.
Acho que é um jogador brilhante. É um polvo. É um jogador brilhante. Eu não identifico ele pode não ser excepcional em todos os momentos do jogo, porque senão também já não estava certamente no Mas Sporting, não é mau em nenhum. mas eu não identifico nem médio, ou seja, eu acho que ele é bom em todos os momentos do jogo e depois ou é muito bom ou é excepcional, ou seja, eu acho que o mínimo dele é ser bom em todos os momentos do jogo. Há coisas que eu vejo ali nele que era o William Carvalho se tivesse intensidade e o mínimo de vontade. Eu acho que é muito deselegante para com o Willman de compará-lo a William Carvalho, mas sinceramente. há uma coisa que o Willman tem que o William tinha, que era a visão de jogo E não perder, e não perder a bola. Certo, mas É o que eu estou a dizer. Agora, eu não estou a William- dizer Porque é que o William não foi mais longe? Porque o William não tem intensidade, duelos, pronto. E aí entrou o Willman. E é um campeão da Europa e fez uma carreira de Mas não vamos notar. entrar aqui nessa discussão também. Não, Nunca mais saímos daqui. Não obstante, acho que o Willman E Não, tem, mas tem, o uma Willman é coisa, superlativo. tem uma coisa que não se encontra em todos os superlativo. jogadores, que é uma capacidade de liderança também Exato, e além de disso. agregação do plantel à sua volta, que é campeões que é de assinalar. com 3 treinadores. E fala português, coisa que o Roger Schmidt, por exemplo, não foi capaz de realizar na sua temporada. Enfim. Melhor extremo. Ricardo. Melhor O extremo. melhor sempre não é o Ricardo, estou a dizer para tu falar. É isso que- Epá, espaços é difícil, mas eu acho que o que surpreendeu até pela pedrada no charco logo da forma como entra no campeonato é o Actor Coglu, ou seja, eu acho que Mas foi muito irregular. agora olhando para um campeonato inteiro é muito irregular. Eu escolhi dois, mais uma vez, não consigo, por razões diferentes. Arthur Kogel é um deles, e Trincão. Acho que Sim, Trincão. Acho que são estes dois por razões diferentes, Trincão mas são parece-me que foi uma época. A anterior já tinha sido muito boa, esta então foi uma confirmação da afirmação. E a confirmação vem numa coisa que eu na época passada até criticava em Trincão, que era não aparecer em jogos decisivos. exatamente. E vamos ver, Exatamente. há aqui pelo menos 4 momentos em que Trincão é decisivo. É o empate no Vitória, 4 igual, o golo. Antes disso desbloqueia em Alvalade, ainda com o Ruben Amorim, um jogo muito difícil com o Casa Pia, em que o Sporting não estava a conseguir penetrar e faz um golo praticamente sozinho. Faz o golo do empate contra o Aroca também. Mas não são jogos grandes esses. Não, mas depois tem jogos jogo difíceis. e depois tem jogo com o Benfica. Sim, depois marca o E se fores à seleção também tem, e também acaba por ser decisivo também na Sim. seleção, não tem nada a ver aqui com o campeonato, mas tem a ver com o ser decisivo, mais do que os jogos grandes, mas ser decisivo quando a equipa precisa dele. Sim, sim. E por isso que 9 golos, 14 assistências Sem dúvida. falam pela época de Trincão. Trincão parece-me uma boa escolha. E pronto, acabamos com o ponta de lança, que acho que não vai haver, Sim, há discussão. não vai haver discussão. Uma mas- menção honrosa para Pavlidis, que a partir de janeiro fez mais de 20 golos, que é sempre impressionante, mas Não, é um jogador fantástico. mas ao lado É isso. É um jogador fantástico, mas tem o azar de ter apanhado o Vítor Guiocas, mas em princípio Pavlidis, não sei, estava a dizer que já estava a ser anunciado para a sair. CNN é que afirmou, um elemento da CNN é que um comentador da CNN é que Mas se hoje ficar avançou. cá para o ano, acho que tem potencial para. É o principal sim, candidato a exatamente. melhor marcador e para Exatamente. passar os 30 golos também. Foi o comentador que o Bruno Lage, a meio da época, disse que não sabia quem é que tinha dito. Ok. Pronto, e é Guiocas, não é? Que vai Sim. deixar marca e daqui a 10 anos, ainda vai, 10 anos, 20 anos, vai-se falar do legado de Vítor Guiocas, praticamente 100 golos em 2 épocas. É histórico e vai ficar para sempre ligado a um dos grandes jogadores deste campeonato. Pronto, não sei o que é que vocês querem dizer para Eu tinha nos só aqui despedirmos. uma revelação e um flop. Pois era a revelação e o flop. Vai, mais e um vai. menos. Eu tinha posto o Mora, mas como depois pus o Mora no meio campo que escolhi, isto foi para equilibrar aqui as escolhas, pus o Debast como médio, não é o Debast em geral, o Debast, a sua adaptação a médio foi uma revelação assinalável e essencial também para o campeonato, para a reta final que faz o Sporting. O flop, eu podia ter posto aqui os Neuan Pérez, os Tiago Jalós, aqueles jogadores que nós não esperávamos muito, mas que eles ainda foram menos que isso. Mas eu escolhi António Silva, que é um jogador de quem nós esperávamos muito, que era um jogador que nos tinha habituado a um certo nível, e eu acho que esta época esteve muito abaixo desse nível e foi um dos responsáveis. Obviamente não quero crucificar ninguém pessoalmente, mas as suas exibições contribuíram muito para este também déficit defensivo que o Benfica apresentou em alguns momentos da época. Portanto, eu escolheria António Silva porque as expectativas estavam normalmente aqui e ele conseguiu ser muito inferior a essas expectativas. E é o hipotecar a possibilidade do Tomás estar lá também. E depois Exato. o fruto da lesão do Bá. O Tomás, que é uma das revelações, que é uma como das defesa revelações, sem dúvida. Há um ano, penso eu, ou perto disso, acho que foi no último episódio, ou se não foi no último, foi dos últimos, falávamos precisamente do comparativo entre António e
aquilo que é a carreira de um Rubén Dias e aquilo que foi a carreira de um Ferro. Dizíamos que estávamos a meio caminho. Eu acho que ele nunca poderá ter uma carreira como o Ferro, porque já tem uma moral diferente, já participou num campeonato do mundo, num campeonato da Europa. Continua a ser convocado para a seleção. Continua a ser convocado para a seleção, tem 3 épocas de Benfica a jogar a maior parte dos jogos. Portanto, eu acho que o cenário Ferro não se coloca, mas acho que há aqui um cenário psicológico, a meu ver parece-me psicológico, porque quem já mostrou o que ele mostrou e com menos idade, eu tendo a achar tendo a considerar que só pode ser psicológico. Espero que o António volte a mostrar aquilo que já mostrou, sobretudo na primeira época, porque acho que o futebol só tem a beneficiar com o António ao mais alto nível. Ainda que me pareça que as coisas não estão a ir pelo caminho certo. Para mim o flop no ano Pera, já falei dele. E a revelação é Mora, obviamente. Para não o coloquei como melhor médio, mas pronto, Mora, o João Vieira Pinto dos tempos modernos. Falámos do chuveirinho se ele devia ir à seleção, acho que agora ninguém tem dúvidas. Claro, obviamente. Pronto, acho que assim conseguimos encerrar esta temporada, não é? Eu tinha feito aqui um. Passou aqui muita gente boa. Quem é que vocês gostaram mais? Eu gostei de todos. Gostaste de todos? Desta essa resposta. Primeiro, nós temos sempre que dizer isto primeiro. Gostámos de todos. Não, eu acho que houve aqui. Eu não tive nenhum que não gostasse. Naturalmente, os convidados foram todos 5 estrelas connosco e mesmo o episódio acho que foram todos bem. Tive algumas surpresas no que eu achava que ia ser o convidado e o que é que ele foi realmente para melhor. O Sandro acho que foi um dos que me surpreendeu pela positiva e o Ricardo Sapinto. O Sapinto acho que foram dois convidados que me surpreenderam, não que eu não gostasse deles naturalmente, mas deram aqui episódios muito, muito bons. E, portanto, um abraço para eles e para todos. Não desmerecendo nenhum, obviamente. Estava aqui a ver a lista para tentar ser o Pedro Cardoso, naturalmente. Pedro Cardoso, o Salados Presuntos foi extraordinário, até pelo pós, que foi ótimo. Exatamente. A ida a Guimarães fazer aquela homenagem ao Vitória, o Romeu é extraordinário, o Flávio também. O Fernando Meira gostei muito de tê-lo aqui nesta cadeira e lá ficou um amigo do nosso projeto. Algumas glórias, Tony, o Sr. Tony Simões, Beto, Humberto, António, João Pinto. A possibilidade de termos gravado nos 3 estádios dos 3 grandes. O Mr. Pedro Martins também. E sem dúvida nenhuma o Cândido Costa. O Cândido Costa, exatamente. Mas o Cândido Costa, as expectativas estavam cá em baixo e ele cumpriu-as de forma fantástica. Daí eu não ter referido, mas o Cândido Costa obviamente é um highlight da nossa época. Não, e dizer que acho que o que também pode saltar à vista foi a transversalidade em termos de épocas do futebol português que trouxemos aqui. Ou seja, nós trouxemos aqui figuras de todas as décadas, desde a década de 60 até à atualidade. Ou seja, temos desde Simões, Tony, Humberto Coelho, até os jogadores que se retiraram recentemente, como o Beto ou o Ucra. Portanto, acho que olhando um bocadinho para a nossa temporada, há aqui muitas. Passámos quase em revista os últimos 60 anos do futebol português. E pessoas de vários papéis. Ninguém valoriza. E pessoas de vários papéis. Temos aqui jogadores, treinadores, dirigentes, jornalistas. O Pedro Cardoso, que enfim é um adepto influente, podemos dizer assim, do futebol. O Sebastião Sousa Pinto. O nosso Rui Tovar. O Rui Tovar já é um repetente. O ano faz o tri. Exatamente, o ano faz o tri. Portanto, Pedro Pinto, Pedro Fernandes. Foi uma época recheada de emoções. Uma grande época. O Costinha também. O Costinha, logo ao início. E começou no Porto no Thinking e, portanto, aproveitar também isso para agradecer à Liga por nos convidar sempre para todos os eventos. Ganhámos a primeira Creators Cup. Exatamente. E, portanto, foi uma temporada longa, mas boa. Other stops. Portanto, maltinha, olha, já sabem, passe para o ano a mais. Só uma última nota, um agradecimento ao Grupo Renascença e em particular à RFM por nos ter recebido esta temporada aqui nesta casa. Foi um prazer estar convosco. Obrigado ao nosso Duarte que esteve connosco a época toda também. E que está de parabéns porque o seu Portimonense conseguiu garantir a manutenção muito na bem, segunda liga. Duarte, para o ano que é a primeira metade da tabela. Lá estamos, vida. Vamos, Portimonense. Um abraço. Para fechar, voltamos em breve para a terceira temporada. Com novidades. Aguardem novidades. Sigam-nos em fora.de.jogo. Like e subscribe. E até já. Até à próxima, maltinha. Até já. 90 mais 3 é a bola a girar. O quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos
calmos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está. Só grandes músicas.